Olá, seja bem-vindo ao Cine Orla, o seu programa sobre cinema do Jornal da Orla. Eu sou a Maria Elisa Marciano, estudante de cinema do terceiro semestre da Universidade Católica de Santos. E eu sou a Gabriela, estudante de Publicidade e Propaganda do primeiro semestre. E hoje vamos falar sobre cinema, produção e Santos Film Fest com nossos convidados, André e Paula Zenha. Ambos são cineastas, escritores e também diretores do evento. É isso mesmo. O André, ele é fundador e diretor do Santos Film Fest, um dos maiores festivais de cinema aqui de Santos, e também do Culturalmente Santista, um fórum cultural e criativo aqui da cidade. E, além disso, os dois eventos estão presentes no calendário oficial aqui de Santos. E Paula Zenha é escritora, professora, diretora do evento e ainda mais, ela é pesquisadora. Ela também é diretora do Santos Film Fest e ela tem outros projetos como o Culturalmente Santista, o Paula Fita Com e o Cine Zen Convida. É isso mesmo, então nós vamos conversar com eles logo após a vinheta. E no final, não esqueça que tem as nossas indicações de filmes da semana. Então pega a pipoca que o Cine Orla já vai começar. André, Paula, muito obrigada pela presença. Que honra ter vocês aqui conosco. Prazer é nosso. Eu tô esperando, Vocês não dão. Achei que você ia falar. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Pra começar, eu quero saber um pouquinho de vocês. Qual é a história de vocês com o cinema? Como vocês começaram a trabalhar ou a se interessar nesse ramo tão lindo? Se vocês já fizeram outra coisa da vida. Um resuminho da vida de vocês. Certo. Então, a minha família é do esporte. Tipo, toda a minha família jogava esporte, algum tipo, basquete, vôlei, futebol. E eu era a única daquela que ia sozinha no cinema, pra assistir filme e tudo mais. Então eu sempre, apesar de praticar esporte, eu sempre gostei muito de cultura. E aí, quando eu conheci o André, minha mãe falou, nossa, não podia ter sido o casal mais perfeito, porque ele é super cinéfilo, que o nosso maior entretenimento é tomar café e assistir filme. Então a gente se uniu de uma forma muito especial com essa questão relacionada à cultura, né? E eu fico muito feliz porque é algo que a gente começou... Ele já trabalhava um pouco com cultura, aí eu fui me envolvendo um pouco nos projetos dele. Aí quando veio eu já estava mais à frente de alguns projetos e agora a gente tem aí, que nem vocês falaram, um repertório bem extenso de atividades. Muitos na cultura geral, vários específicos no cinema, que é uma das nossas grandes paixões. Que legal, sim. É isso. Um mosquitinho aqui. É o Glauber Rocha. Vai agora! O meu também, desde criança, assim, eu era nerd, né? Nerd. Só que ser nerd hoje é algo legal, né? Nos anos 80 era mais complicado. Sim. Eu ficava no meu canto desenhando. Eu cresci no BNH, o conjunto habitacional, então a gente brincava muito na rua. Mas muitas vezes eu deixava de descer pra brincar porque eu queria ver desenho, eu queria fazer os meus desenhos, ver filme. Sim. E eu, desde pequeno também, eu tinha dificuldade pra dormir cedo. Sou notívago até hoje, assim, de ficar... E aí, a hora que a TV liberava em casa, era uma televisão pra família inteira, era a hora que eu Você ficava tava sozinho e com a via TV. os meus filmes. Então, era TV aberta, a gente nem tinha videocassete, eu só fui ter DVD, nem videocassete minha família teve. E aí eu ficava vendo as sessões da Globo, Tela Quente, Intercine, e aí tive o primeiro contato com Poderoso Chefão, vários filmes legais na televisão, né? E profissionalmente foi porque eu fiz jornalismo, pensei em ser jornalista na área do esporte e tal. Antes eu pensava em ser arquiteto, porque eu gostava de desenhar. Mas na faculdade eu sempre saía antes porque eu queria ler os cadernos culturais da biblioteca que tinha, não tinha internet, né? Então era o caderno cultural do Estadão, da Folha, a revista Bis, que era muito famosa, e a Sete, que era de cinema. Uhum. E aí eu gostava de ficar lendo lá e tal, e acabou que o jornalismo me levou à assessoria de imprensa. Da assessoria de imprensa, eu trabalhava em São Paulo numa agência, eu tava infeliz e escrevia de graça sobre cinema para vários sites, que era o que eu queria tentar fazer. Sim. Uma hora eu chutei o balde lá e falei, vou tentar fazer o que eu quero. Aí voltei para Santos, né? Eu ia de fretado para São Paulo. E aí, pra divulgar
o meu trabalho de assessor de imprensa, eu comecei a fazer evento cultural. Para as pessoas verem que eu sabia divulgar um evento. Acabou que eu passei a gostar mais de produzir evento cultural, mantive o meu site, fui assistente do Rubens Evaldo Filho, que foi o maior crítico de cinema que esse país já teve. Ele estudou 4 faculdades aqui na Unisantos, jornalismo, história, direito e geografia. E era uma época e ele fez quase meio que simultâneo, porque tinham faculdades que você só fazia fim de semana, era diferente o esquema. Ele fazia manhã, noite, fim de semana. E aí, desde então, eu me enveredei, assim, com produção cultural, né? E daí veio o Santos Film Fest, da vontade de ter um festival em Santos que tivesse curta e longa-metragem, etc, etc. E pra chegar nesse patamar que vocês estão hoje, vocês lembram de alguma dificuldade que vocês tiveram nesse tempo, inclusive nos anos atrás, que era um pouco falado sobre cinema, essa profissão de ser cineasta, que era um pouco difícil, que era improvável. Você tem algum desafio mais marcante, alguma coisa assim? Então, Santos é uma cidade, apesar da gente tentar se comportar de maneira cosmopolita, aqui tá perto de São Paulo, é uma cidade ainda que tem muitas coisas de um pensamento provinciano, das mesmas pessoas estarem naquele setor lá e tal. Então, quando a gente veio com a proposta de um festival, numa área que já tinha uma galera que fazia, mas que a gente pensava diferente, achava que o cinema é uma coisa mais democrática, mais diversificada e tal, a gente sofreu um pouco. Mas a gente veio já com, por exemplo, eu trabalho com o Cine Roxy lá há 13 anos, né, com o Toninho. Ele foi o primeiro cara que falou, vai e faz, que eu falei que iria fazer um festival, não tinha dinheiro. Ele falou, faz, eu tô aqui, a gente vai fazer e pronto. E aí se incomodou, mas no segundo ano já o Santos Film Fest cresceu muito. Do primeiro ano pro segundo, a programação triplicou, a imprensa cobrindo bastante, a galera abraçou, porque tinha muita gente também que não tinha espaço para mostrar. Tinha muita coisa em Santos pra mostrar. E aí o pensamento do cinema como um todo mesmo, porque uma das coisas que prejudica, eu acho que ainda o cinema no Brasil, é esse viés de que até os grandes festivais ainda tem esse foco de que o cinema tem que ser um samba de uma nota só, sabe? Drama. E só se desenvolve uma indústria audiovisual, né? E quando a gente fala de indústria, a indústria assim, é o dinheiro privado que é investido, você produz algum produto, carro, blá blá blá. Isso gera um lucro, isso volta. Hollywood é uma indústria, Bollywood na Índia é a maior que existe. Na Nigéria tem uma indústria que pouca gente fala, mas que eles têm muito filme local, e hoje a Coreia do Sul tem. São as indústrias que existem de cinema para valer no mundo. No Brasil a gente tem indústria de novela, né? Tem estúdio, Projac, que nem tem estúdio Hollywood, mas para cinema a gente não tem isso. Então se a gente quer um cinema que tenha uma independência, não dependa só do apoio do Estado, do poder público, que tem que ter, preciso diversificar mais, fazer mais filme de terror, de animação, comédia, drama, ação, sabe? Tentar desenvolver franquias, trabalhar com marcas importantes e tal, que nem agora tá o Eternauta, que é baseado num quadrinho argentino. Uma série no Netflix tá bombando lá com o Ricardo Darín, que parece que é o único ator que existe na Argentina, né? Só dá ele. Ele é muito bom, parece que só tem ele. Nos filmes os produtos que a Argentina exporta geralmente só tem ele, né? De protagonista. Então precisa ir no Santos Film Fest, a gente procura ter isso, né? A gente tem mostra de animação, a gente procura falar dos clássicos, ter filme estrangeiro, ter filme brasileiro de tudo quanto é tipo. Até pra sair um pouco do óbvio, do tipo, só tem isso. Não, tem outras coisas também. E esse ano a gente foi surpreendido, né? Porque foram quase 900 filmes, 800 e poucos curtas, 90 e poucos longas, e eu nem achava que ia ter tanto longa assim, porque a gente vem de anos bem difíceis pra cultura, né? No governo federal anterior, de paralisação e tal. Então, assim, que a galera, em pouco tempo, conseguiu se reestruturar e produzir. Legal. E, Paula, sobre esses desafios, eu tava olhando a camiseta do André e ali tá escrito Poder Feminino. E eu queria perguntar pra você como você enxerga, como mulher, as dificuldades que você já enfrentou ou enfrenta no ramo do cinema, do audiovisual, em questão de reconhecimento, de tudo. O que você acha que essa figura da mulher enfrenta principalmente nesse cenário? Acho que são várias camadas, né? Posso falar pessoalmente, como produtora cultural, os desafios que você pode ter em, às vezes, conseguir seu espaço, conseguir que a sua voz seja ouvida, que as pessoas respeitem aquele pessoal, porque eu sou uma pessoa muito
mais de bastidor. Então é difícil quando você já é tímida e tenta se colocar à frente de algo. Ninguém quer escutar. Exatamente. Então já é um passo difícil para mim. Sim. E ainda num momento assim que você quer se colocar em um mercado, que o André falou, que às vezes tem em qualquer lugar, mas tem seus desafios na produção. É algo que, assim, estamos aí há 11 anos fazendo Santos Film Fest e continua, né? Porque sempre surgem outros, a gente sempre tem novos parceiros, tem novos desafios, tem novos espaços a serem ocupados. Dentro da produção audiovisual é algo que também anda um pouco nesse sentido. Durante a pandemia, a gente fez um Santos Film Fest exclusivamente de produções realizadas por mulheres. Que legal. Porque, assim, às vezes a gente se perde nesse mundão de produções audiovisuais, mas tem muita produção muito boa produzida por mulheres. Só que daí, às vezes, você vai lá no cinema, a maioria é de diretor. Só que não homem. quer dizer que não tenha produção feminina, né? Que às vezes elas só não conseguem esse espaço. Tá ganhando cada vez mais as passos pequenos, esses passos? Sim, mas ainda é difícil. Tanto que, por exemplo, qual que seria uma diferença? Às vezes as mulheres conseguem muito edital. Conseguem editais para conseguir produzir seus filmes, fazem os filmes, fazem tudo perfeitamente. Mas o que vai para o cinema, às vezes, é mais filme produzido por homens. A gente trouxe a Júlia Rezende, que é uma referência de produção, de diretora brasileira, né? Sim. Ela já fez alguns blockbusters brasileiros. E é isso, ela fala que é uma batalha constante. Ela assim, vem de uma família de cineastas, então ela está envolvida nesse meio. Mas é isso, né? Uma batalha constante. E ela ainda tem o recurso, né? Ela não precisa de edital. Ela consegue, através das conexões... E mesmo assim, pra ela... Ainda assim, pra ela é complicado. E ela, no bate-papo que a gente teve com ela, ela falou muito sobre isso, né? Sobre a questão de a gente ter que se impor mesmo, ter que trazer, enfrentar e trazer... criar seu próprio espaço, né? Que às vezes diz que existe, mas na real você precisa ocupar ele para realmente existir. E eu acho que uma outra questão dentro do audiovisual também são os tipos de narrativas que você encontra dentro dos filmes. Não quero dizer que exista um olhar feminino, mas uma mulher produzindo tem um olhar diferente de um homem produzindo. A gente fez vários bate-papos, tanto presenciais quanto virtuais, falando tanto de documentário quanto de ficção, o quanto que a experiência individual interfere, né, em como que você produz aquele filme, aquela obra, curta, documentário, ficção, independente de qual que seja, né, o filme em si, e como que o olhar, a experiência da mulher, a experiência da mulher negra, da mulher indígena, da mulher PCD, que faz com que aquele filme tenha uma sensibilidade ou tenha uma potência diferente daquilo que às vezes a gente está acostumado. E eu acho que o cinema é muito poderoso. Então, você dando espaço, dando oportunidade, e isso é dar oportunidade no sentido em situações de poder, né? Não adianta você ter uma maquiadora que seja mulher. Você precisa ter diretora, produtora executiva, você ter pessoas que são os tomadores de decisão para que aquilo seja diferente. Porque não adianta nada você falar, na minha produção tem 3 mulheres de 50. Mas e aí? E elas não exercem nenhum poder sobre aquilo. Então, acho que é isso. Você ter isso para mulheres, mas também para LGBT, para negros, para todas as minorias, no geral. de ter um local de poder para tomada de decisão. Sim. A própria Adélia Sampaio, que é a primeira cineasta negra a lançar um longa no Brasil, ela fala, a gente lançou uma biografia dela quando nós a homenageamos em 2021 numa edição virtual. Foi esse festival, né? Que eram filmes mulheres. Dirigidos ou produzidos por mulheres, né? Sim. Foram mais de 70 filmes, né, que a gente passou. Foram muitos. Ela fala que mesmo no cinema novo, que ela fez parte ali daquela galera, Glauber Rocha, Nelson Pereira e tal, ela sofreu galera de esquerda, em teoria todos progressistas, né? Mas que ela sofreu preconceito por ser mulher e por ser negra, 2 vezes. Nossa. Né? Tanto que não tem nenhum filme que ela dirigiu nesse período, ela foi dirigir depois. Sim. Né? Então, assim, é complicado mesmo no campo que se diz mais aberto e tal, a discutir diversidade, tem, né, todas essas questões. Com certeza. Bem, eu sei que vocês têm vários projetos que levam o cinema para várias comunidades e tudo mais. E eu queria saber o que vocês acham da importância da democratização da cultura no Brasil em si, o que vocês fariam para mudar, para aumentar mais essa entrega de cultura para outras comunidades, para as pessoas que não têm condições de assistir um filme, inclusive hoje em dia, com ingressos estupidamente caros. O que
vocês fariam pra... Não no Roxy. No Roxy não é tão caro. Não, sim. E no Cinearte é baratinho, é R$3, Sim, já há 200 anos. Sim, no Por Cinearte. causa de projetos de vocês mesmos. Cinearte que é política pública da Thelma, é de 91, né? Mas Sim. o pessoal esquece, mas é um cinema super importante aí, né? A gente tá num país que 9% das cidades tem sala de cinema. Então, faz as contas aí, quantas cidades existem no Brasil, quantas tem uma sala. Sala de cinema que eu digo não é só você ter o projetor, sala inclinada, sala com programação, né? Sim. Pode ser pública ou privada, mas tem a programação diária, semanal de cinema. A França, que é um país pequitiquinho, geograficamente, tem 40 mil. Nossa. A gente aqui tem 4 mil salas, mais ou menos. É menos do que a Cinépolis sozinha tem no México. É lógico que isso engloba uma série de fatores históricos, sociais, de heranças que a gente tem de ser o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão, as diferenças sociais gritantes, pessoas que massam fome. A França, por outro lado, colonizou um monte de países, enriqueceu as custas de outros países, então conseguiu chegar a um estado de bem-estar social, né? Mas a arte e a cultura são os elementos que nos tiram do lugar comum, né? A gente precisa comer, trabalhar, ter saúde pública de qualidade, tudo. Todo mundo é bombardeado, o moleque que tá na favela é bombardeado com propaganda do filme da Marvel, tem vontade de ver e não tem condição. Dependendo da cidade, não teria que pegar 2, 3 ônibus para ir conseguir ver um filme. Então a gente procura que os nossos projetos propiciem algum tipo de formação de plateia, de democratização. O Santos Film Fest faz isso no período do festival, né? Sim. Com as sessões que a gente faz em praças, né? No BNH, na Lagoa da Saudade, nas ONGs, escolas e tal. Mas o Cine Comunidade, que é um outro projeto nosso, que começou comigo em 2011, em Caruara, era mensal a programação. Aí depois, quando mudou, saiu o papo, entrou o Paulo Alexandre, mudou lá o Gustavo Klein, que hoje tá editor aí de cultura do Jornal da Orla, que é um amigo. Sim. Ele assumiu o departamento de informação, me chamou, a gente fazia semanalmente, aí foram mais de 100 sessões pela Secult. Por algum motivo, em 2017 o projeto eles encerraram, né? Precisava ter transporte nos lugares e tal. E aí, ano passado, a gente conseguiu o Mala e Paulo Gustavo, né? Ficamos, acho que em segundo lugar, né? No estado. Que legal. E aí cumprimos 30 exibições, foram 12 espaços, Concha Acústica, Arte no Dic, Tia Egre, Casinha do Tarzan no Morro do São Bento. Fizemos Cubatão, São Vicente, etc. E atingimos aí média de 6 mil pessoas. Só que assim, a gente leva estrutura, né? Som bom, telão, projeção boa. Geralmente a gente seleciona um curta-metragem de animação brasileiro para instigar a produção, né? E com blockbuster surpresa. E, assim, pessoas que nunca foram ao cinema, que têm dificuldade, não conseguem nem baixar filme, às vezes, porque também inclusão digital precisa ser debatido. Então, assim, poder propiciar isso é uma maneira mínima de contribuir para que as pessoas tenham acesso a um bem que é precioso e que transforma a vida das pessoas. A pessoa que tem acesso à cultura, à arte, ela tem um olhar mais crítico perante o mundo, ela vai se interessar por outras coisas, vai abrir a mente para várias coisas também, né? Não vai ficar achando que a Terra é plana, que... Até o que você tinha falado no começo sobre o cinema novo. O cinema novo fala muito exatamente sobre isso, de mostrar para as pessoas o cinema e o que está acontecendo no mundo pelo olhar do Brasil, né? cinema. Exatamente. Né? E até pra gente desenvolver um cinema forte aqui, que não dependa 100% das leis de incentivo, porque não dá pra contemplar todo mundo. E, assim, apesar de serem leis fundamentais, tem que melhorar, mas acaba ficando sempre na mão dos mesmos grupos cineastas, das grandes produtoras. Por isso que eu falo pra vocês, né? Agora esse é mais não, mas falo todo dia, tá abrindo um monte de festival de curta-metragem, festival universitário, falo pra eles ali que estão ali fora também. Ah, mas meu filme não ficou tão bom, inscreve, porque o filme da FAP, da USP, não sei onde, não é melhor. Tem filme, tudo é festival universitário, há uma equidade de produção, tanto nas qualidades como nos problemas. E quando vocês forem fazer cinema, para trabalhar, vocês vão depender 99% de edital público, para curta, longa-metragem, é o que gera a roda. Sim. Só vai conseguir ser aprovado tendo currículo. E ter currículo é participar, pelo menos ser selecionado para algum festival, se puder ser premiado, isso conta ponto. Senão vão ficar sempre os mesmos, que já tem grana, já conseguiram fazer, né, um monte de longa. E tem uma outra questão nessa de inscrever
filmes, né? Você vai criando experiência. Você vai vendo como que se inscreve, o que você precisa. A gente tá aí há 11 anos fazendo festival. E é surpreendente, por exemplo, a quantidade de pessoas que não sabem fazer uma sinopse, não fazem um cartaz pensando, porque assim, o cartaz é a primeira imagem que a pessoa tem do filme depois do trailer. Tem que vender, né? Então você tem que saber vender. Então você vai criando essa experiência, você vai vendo qual que é a ficha técnica que você tem que produzir. Ah, nesse daqui faltou esse, então no próximo eu vou acrescentar tal profissional que não teve. Eu acho que sempre uma experiência que vai agregando e ampliando. E da questão do acesso à cultura, na real é um dos pilares de todo o trabalho que a gente faz, porque tudo que a gente faz é gratuito. Dentro do possível, a gente tenta fazer todos itinerantes, porque é isso, cultura é entretenimento, sim, mas também é isso, a educação, te propicia um momento de reflexão, dependendo do filme que você... Todos os filmes proporcionam reflexão, né? Sim. Às vezes algumas um pouco a mais, um pouco menos. Às vezes você só assiste, mas dali a anos que você vai lembrar depois daquilo. Então, o nosso trabalho como produtores culturais é um pouco isso, né? Através desse acesso, tanto para quem quer assistir um filme fora do circuito comercial francês, como para uma criança que tá ali no morro, que no geral quando tem criança a gente leva pipoca, para ir criando essa experiência, esse prazer, essa vontade de querer assistir filmes. E a gente, assim, tudo bem assistir Marvel, assistir DC, e tá tudo bem, porque pra gente é filme. Só que aí a pessoa assiste um, assiste outro, quando vê que tá assistindo outros filmes, ela vai ampliando o olhar, porque ela vai criando gosto por aquilo, né? Então é nisso que a gente trabalha, no Santos Film Fest há 11 anos, no Cine Comunidade indo e voltando, mas no Cine Comunidade foi... Tudo bem. Mas e o Cine Comunidade é uma coisa, assim, muito, muito gostosa de se fazer. Porque é isso, né? Você tá levando aonde as pessoas não têm acesso. Ou às vezes você até leva para um lugar que tem acesso, mas você traz uma experiência diferente. A gente fez tanto no Cine Comunidade quanto no Santos Film Fest com trilha sonora ao vivo. Aí quando a gente decidiu ano passado, né, de exibir o Chaplin, a gente fez 2. Mas o Chaplin, assim, é um filme bem antigo, que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe. E a gente via lá o pai, a mãe, o vô assistindo, dando risada do filme. Que legal. A gente fez o Karate Kid no sábado, né? Os Isso. 40 anos, com a trilha perfeita. Então, assim, o filme tá sendo projetado, você olha pro telão, não olha pra banda. E tira a trilha instrumental e a trilha feita ao vivo, os diálogos do filme normal, e ficou perfeito, né? Na concha acústica. E no domingo o Chaplin, que a gente achou que ia pouca gente, lotou também. E depois no Cine Comunidade a gente abriu de novo com o Chaplin, outro filme do Chaplin, que também lotou, né? E esse ano vai ter, já divulgando aqui em primeira mão, é o Encoraçado Potemkin, né? Que tá fazendo 100 anos. Sim. E o Mário Tiroli vai fazer a trilha ao vivo. Nossa, e a trilha do Encoraçado é muito boa. Muito boa, que legal. E pra onde eu quero saber, o Santos Film Fest tá chegando. Então, já tem alguma programação? Onde ir assistir? Como conseguir ingresso? Como é pro pessoal ir acompanhar e assistir os curtas, os longas que estão competindo. O tema é Memórias que Ecoam. Nossa, ficou tão poético que eu me esqueci. Bom, a gente tá falando... o tema desse ano é sobre valorizar a nossa memória em 2 sentidos, né? De valorizar as personalidades que às vezes não têm a reverência que merecem. Então, por exemplo, vamos homenagear o Guilherme de Almeida Prado, que é um cineasta incrível, vai vir Naomi Santos. Com a Aymara Reis, que também é uma atriz com 50 anos de carreira, fez de tudo. O Vanderlei Pai, o Leizão, que é o Vanderlei verdadeiro. Vanderlei, não o Vanderlei cópia, Camargo, né? O Vanderlei Camargo, o filho é o Augusto Camargo. Que foi pioneiro com a Flip aqui na região. Sim. O Chico Gomes, que é um cara que criou uma maneira revolucionária de tocar baixo, porque ele faz a melodia, o solo, faz tudo junto. O filho dele depois foi até pro Charlie Brown, o Heitor, né? O Chico, a gente vai dar a Estrela da Calçada da Fama pro Chico Gomes. E o filme de abertura é sobre a história do Chico, que é o Rudinei, que vocês já trouxeram aqui. Fazendo. E aí acho que esse a gente nem divulgou tanto ainda, a gente não divulgou, então talvez vocês, dependendo, vão dar em primeira mão, mas que a gente fechou o Sem Chão, que é o filme que ganhou o Oscar de documentário, que fala da questão em Gaza, Palestina e Israel. Então, na abertura do festival vai ser sessão dupla, o filme do... Nossa, me arrepiou. E o Sem Chão, né? E aí a programação se estende aqui na Unisantos, Arte no GIC, Praça do BNH, Lagoa da Saudade, Cinearte, Cinemateca, que tem a virada
Sim. com café da manhã que a gente faz, que é bem gostoso, Sim, né? aham. Bem melhor que o do Noitão do Belas Artes em São Paulo. Que é uma experiência legal, mas o nosso café da manhã é melhor. É o café da manhã. Enfim, aí tem o que mais? Que a gente vai ter. Tem as sessões infantis nas escolas, as mostras competitivas esse ano são no Cinearte. No Sesc a gente vai ter a feira de mídia física, terceiro ano, e vai ter um dia de palestras. Então a gente vai estar trazendo o Roberto Sadowski, crítico do UOL, e a Isabela Faria, que é uma Instagrammer de cinema, hoje é uma das principais. E o bate-papo sobre coordenadores de cursos de cinema. Então vem a Laura Canepa, que é coordenadora do programa de pós-graduação em cinema da Unip em São Paulo. Que legal. O Jamir Guterres de Mello, que é o coordenador do programa de pós-graduação em cinema da Embi Morumbi. Eu botei o Vanderlei, né? Eu tava esperando ele chegar. Botei, né? Querido. Eu sou aqui, ele é meu chefe, eu tenho que ir Tem que dar uma no puxadinha de festival, saco. né? E o Vanderlei também, a gente contrata ele no festival pra fazer os vídeos das homenagens, né? Legal. Quero ver ele fazer o vídeo do próprio pai, como vai ser. Como é que vai ser? E aí o festival tá gigantesco, né? Incrível. Tem várias sessões bacanas. Tem a mostra, esse ano temos as mostras de filmes periféricos e de Nossa, filmes universitários. universitários. A mostra regional que é no Roxy, né? Então tá bem, são Legal. mais de 10 espaços aí. E tudo gratuito, né? Então a pessoa entra nas nossas redes, ou no site, ou no Instagram, e é só ir chegar no local. Tem locais que tem, em todos, né? Tem limitação de vagas, então... Chegar cedo E pra chegando. garantir. Isso. Perfeito. Mas todas gratuitas. E é É, só ir curtir. E tem Maravilhoso. o pré-lançamento que a gente fez ano passado com o Elton John, né? Aqui. Sim. Vai ter o pré-lançamento da programação na Unisantos, que acho que é dia 12 de junho, dia dos namorados. Olha, vem comemorar o Dia dos Namorados vai aqui, ter hein? Show de graça. Show, show de mas graça. é show do que agora? Esses anos vão ser trilhas de músicas de filmes dos anos 60 aos anos 80. Ai, que delícia. E vai ter o coffee. Super romântico. O coffee Eu achei. não, pô. Que isso? Pernoite começa depois, dá pra vir. Gente, dá pra ver. Pegar, Dá pra ver. a partir da. O Luiz tá rindo ali com a mão da. Ele pensou em Luiz alguma vai trazer, coisa, né? vai trazer a namorada. Ou pô, vem aqui, curte, o café pode ser um aperitivo, sai pra jantar e depois Tá vai ótimo. emendar a noite, né? E vai ser bem bacana. Legal. Né, pra lançamento. Então, divulguem agora pra nós o Instagram de vocês, pra gente acompanhar, saber onde vai ser o Santos Film Fest, os eventos, tudo. Começa. Bom, a lista. Então, pega o caderninho, vai Não tem essa anotando. coisa de vários perfis. Eu tenho o meu, André Não, Luiz mas os Azenha. perfis do Cinezen, do Perfeito. Culturalmente Santista, do Santos tá Film preparada, Fest. muito bem. Você é meu professor, como que eu não vou saber essas coisas, Olha só. André? Ai, gente, olha só. Pode falar. Eu vou falar os básicos, ele fala os complementares. Tá Então, bom. Eu compartilho as coisas dos nossos eventos, mas se alguém quiser me procurar é paulazen86. Tem o Santos Film Fest, essa programação do Film Fest também, que lá tem, além de ir atualizando sobre quem são os jurados, quais são os filmes selecionados, toda a programação vai estar tudo lá. E tem o Cine Comunidade aí pra quem curte, que dá um apoio pra gente pra continuar esse projeto tão lindo. Cine Comunidade Santos também. E aí tem os do André com o Silvano. E tem o um Cine do Comunidade nosso filme, né? tem o Fábrica de Sonhos Filme, que é o longa-metragem que nós dois somos produtores executivos. Eu dirigi junto com o Vanderlei, fiz o roteiro, o Vanderlei fez direção de fotografia, né? Sim. E o que mais você fez também? Eu fiz produção executiva, Vai. produção. Tem algum pessoal da Uni Santos. A Renata que também tá Santana, na o Luiz produção. Ribe, a Rafaela Santoro, né? E Ah. o Leizão. O Leizão, o Lei Pai, Claro. Lei E Pai. é a mente por trás, né? A gente tá inscrevendo, eu falei também, porque eu tô acompanhando muitas inscrições de festival, porque eu que tenho feito as inscrições. A gente inscreveu em 3 agora. E no festival, vai ter a sessão do filme no festival. No segundo dia de manhã no Roxy, a gente Legal. quer fazer uma nova sessão aberta aí, pra quem não viu ainda, né? Porque o filme só foi exibido na festa de 90 anos do Roxy. Então os outros arrobas são o meu, que era História do Cinema da TV, eu mudei pra André Luiz Azenha, porque muita gente diz que Mudou? não. É porque muita gente fala, eu não acho o seu perfil, esse é o meu perfil. Mas Então, era muito difícil O conteúdo... Eu acho, porque você não sabe que é o associa André. Você quer. diretamente. É o André que eu tô procurando. Então agora não está é uma André história Luiz de cinema, Azenha, né? tá lá, arroba, todo dia eu posto coisas de cinema, dicas, críticas. Tem o do Culturalmente Santista, que é o arroba Culturalmente Santista, que é outro projeto que a gente faz. E aí tem o do Livro Geek, aqui, que é Cultura Geek Santos. E o livro mais recente da Paula, Sabores do Cinema Brasileiro. Esse daqui é o que eu fiz sobre os shows de rock nos anos 2000 em Santos.
Esse é o livro sobre a história, você vê assim a história do Santos Film Fest, a diagramação da maçã. Mostra nesse, mostra Aqui? nesse. Isso. Aqui. É melhor. Né? E aí você vira assim, tem a história dos 15 anos do Cine Zen, que começou em 2009, que é o que engloba todos esses projetos, né? E o livro que eu fiz com a professora Audrey Duarte, que é sobre os cinemas de rua de Santos. Santos, seus bairros, seus cinemas, são 34 cinemas que a gente fala aqui, né? E mostra da Paula de novo, Os Sabores do Cinema Brasileiro. O livro anterior da Paula foi finalista, o Santos Sem Sabor de Quê? Do Gourmand Awards, que é o Oscar da gastronomia gastronômica em Riad. Da literatura Gastronomia gastronômica. Gastronomia gastronômica. Da literatura gastronômica. Só não fui pra Riad, porque assim, é meio longe. E tá esgotado ali, né? esse dela. A gente fez 2 esgotado. edições e esgotaram. A Martins tem Fontes mais. toda hora pedia a livraria, né? Então, quem sabe, talvez vire um curta-metragem pra frente. Sim, não sei, estamos né? tentando. Isso aí. Então tá bom. É isso, gente. Muito obrigada por vocês virem aqui no Cineola. Acredito que o pessoal de casa vai acompanhar todos os projetos. E agora vamos conferir o que tá no cinema. Premonição 6 Laços de Sangue. A estudante universitária Stephanie é atormentada por um pesadelo recorrente. Ela decide voltar para casa e rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar a sua família de um destino terrível. Hurry Up Tomorrow, Além dos Holofotes. Um músico insone encontra uma estranha obcecada por seu trabalho e inicia uma jornada que desafia tudo o que ele sabe sobre si mesmo, chegando à beira de um colapso mental. Manas. Marciele, uma jovem de 13 anos que vive na ilha de Marajó, começa a entender que o futuro não lhe reserva muitas opções. Encurralada pela resignação da mãe e movida pela idealização da figura da irmã que partiu, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres de sua comunidade. No Posto Cinearte. Em família, Luiz de Celeste, conhecido como Gigi, vive com sua mãe Lícia e seu irmão Alessandro, unidos por um profundo laço de afeto e superação. Há quase 10 anos, eles não veem Franco, o pai dos meninos, cuja presença marcou suas vidas com medo e abusos. Quando Franco é libertado da prisão, ele reaparece em suas vidas. Gigi se vê obrigado a enfrentar os traumas do passado e tomar decisões que mudarão o futuro de toda a sua família.